Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria, um privilégio para nós estarmos aqui e poder dividir um pouquinho com a igreja das tantas bênçãos que recebemos lá no Congresso da PEC. E a gente gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de estar lá e porque Ele tem colocado em nossos corações muitos planos, muitos propósitos, e é Ele mesmo que tem confirmado isso nas nossas vidas. Então, nós somos muito gratos. E também o pastor e a Débora, que tem nos apoiado no nosso ministério desde que nós chegamos aqui, de todas as formas. Então, nós somos muito gratos a vocês também. O Daniel, né? E a toda a igreja, que a gente sabe que tem nos sustentado em oração e tem nos apoiado também em tudo que nós temos feito. Isso é muito importante para nós, irmãos. Nós somos gratos de coração. E, irmãos, nós ficamos 4 dias lá no Congresso da PEC. Nós participamos de diversas pregações, de diversas palestras, de seminários. E cada estudo que nós tivemos foi focado em algum aspecto específico do trabalho com as crianças. Mas o centro de tudo, a mensagem principal que a gente traz de lá, é a urgência de evangelizar as crianças. É a urgência de alcançar as crianças para Cristo e, uma vez salvas, discipulá-las, irmãos. E é sobre isso que a gente quer dividir com os irmãos um pouquinho. Nós estivemos lá na PEC, irmãos, entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro. E como falei, nós vimos várias coisas lá, fui lá em Águas de Lindóia. Foi o 27º Congresso Nacional da PEC. E, irmãos, eu queria falar um pouquinho da PEC. Não sei se todos conhecem. A PEC é uma missão, é a Aliança Pro Evangelização de Crianças. É uma missão que trabalha com o evangelismo de crianças mesmo. Então, além de irem a campos missionários, eles também trabalham capacitando as igrejas para participarem desse trabalho. Então, eles oferecem diversos cursos, diversos treinamentos, eles formulam material didático com princípios bíblicos para as igrejas estarem utilizando. É uma missão interdenominacional. Então, eles não são batistas, não são presbiterianos, e eles não entram nessas questões que divergem entre as doutrinas, né, entre as denominações. Mas todo o trabalho deles é baseado mesmo nas bases da fé cristã, naquilo que não diverge, naquilo que é o essencial. Irmãos, a PEC foi fundada nos Estados Unidos nos anos 30 e já nos anos 40 veio uma filial da PEC para o Brasil, que foi o primeiro país a ter uma filial da PEC. E hoje a PEC está presencialmente, né, com polos físicos presentes em quase todos os estados do país. Apenas 3 estados da região norte ainda não tem polo da PEC. Eu não me lembro dos 3, mas eu me lembro que o meu Acre e o outro é o Amapá, tem mais um que eu esqueci. Então, em todos os outros estados, tem pelo menos um polo presencial da PEC. E aqui em Minas, esse polo fica em Belo Horizonte, ali na região metropolitana. Um dado que eu tenho que compartilhar com os irmãos, para a gente poder entrar nessa urgência da evangelização das crianças, é um dado que foi levantado lá, irmãos, e diz respeito ao envelhecimento da igreja. Nós estávamos lá em 800 pessoas. E foi feito um levantamento lá, 80% dessas pessoas que estavam lá já tinham 50 anos ou mais. Entre os missionários da PEC, mais de 80% deles também já têm 50 anos ou mais. Dentre esses missionários, irmãos, muitos já são jubilados. O que é isso? Quando eles fazem 70 anos, eles são aposentados, jubilados. Eles não precisam mais estar trabalhando em campo. Mas eles continuam, porque eles amam o que fazem e também porque eles não têm substitutos. A gente estava lá conversando, a gente conheceu pessoas de vários lugares do país, irmãos. E a gente conversou com pessoas que têm igrejas pequenas como nós e pessoas que congregam em igrejas de 20 mil membros. E a realidade é a mesma. A igreja está envelhecendo. A proporção de crianças, de jovens, de adolescentes nas igrejas está cada vez menor. E aí, irmãos, as crianças, geralmente elas têm ido para a igreja porque os pais levam. Mas os pais de crianças, que são adultos mais jovens, também já não são tão frequentes nas igrejas. Quer dizer, poucas crianças. E essas que vão, boa parte delas, quando chega na juventude, na adolescência, elas se desviam, elas não querem mais saber da igreja. Então, a igreja está ficando idosa, a igreja do Senhor está envelhecendo. E isso é uma realidade que a gente constatou, pelo menos a nível de Brasil, no que a gente viu lá no país inteiro. E aí, irmãos, a pergunta que vem é: por que a igreja de Cristo está envelhecendo? Será que as nossas igrejas não são tão atrativas? O que é atrativo para uma igreja? Será que a gente tem que se moldar
alguns modismos aí do mundo para atrair crianças e jovens para a igreja? Será que é esse o objetivo, irmãos? Hoje em dia, o que é óbvio tem que ser falado, né? E pela palavra de Deus, a gente sabe que não é esse o caminho. A gente pode ver, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se os irmãos quiserem abrir ou acompanhar a leitura com a gente, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja moldada ao mundo para atrair quem quer que seja não é uma opção para uma igreja bíblica. Não é uma opção para uma igreja séria, baseada em princípios, baseada na palavra. Então essa não é uma alternativa para nós, irmãos. Até porque quando a gente vê que fazem isso, as igrejas elas não crescem, elas incham. Fica cheio de gente dentro da igreja que chegou lá por algum interesse, por algum gosto pessoal, mas essas pessoas não estão em Cristo, estão só na igreja. E não é esse o nosso objetivo. Antes de estar na igreja, as pessoas têm que ser igreja. Então, usar desses artifícios para nós não é uma opção, irmãos. Então, o que a gente pode fazer, enquanto indivíduos e enquanto igreja, para nós termos as nossas crianças, jovens, adolescentes mais presentes? Bom, irmãos, por tudo que nós vimos lá, o que a gente pode perceber é que o que a gente tem que fazer enquanto igreja é virar uma chavinha que a gente tem errada muitas vezes, uma concepção errada que a gente tem. A gente tem muitas ideias erradas sobre o trabalho com crianças, irmãos. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que criança é a igreja do futuro. Está errado, irmãos. As crianças nunca vão ser a igreja do futuro se elas já não forem a igreja do presente. Para elas serem a igreja do futuro, elas têm que ser no presente, elas têm que estar em Cristo para ser igreja no presente e ser igreja no futuro. A gente também, irmãos, tem aquela ideia de que o trabalho com as crianças é para deixar os adultos em paz no culto, não perturbar, para elas brincarem. E a gente vê que isso não é verdade. As crianças, assim como qualquer um de nós, elas são almas sedentas por salvação. Elas precisam de Cristo, como qualquer um de nós precisa. Então, irmãos, a igreja precisa virar essa chavinha e entender que evangelizar, alcançar, discipular crianças é urgente. Elas precisam ser salvas, discipuladas, elas precisam estar em Cristo, para depois estarem na igreja, no presente e no futuro. Irmãos, eu queria ler mais um versículo, que diz assim, Mateus 19:14, diz assim: Jesus, porém, diz: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Será que nós, individualmente ou como igreja, nós estamos facilitando que as crianças se acheguem até Jesus? Ou será que nós estamos impedindo de alguma forma? Se não com ações, ao menos com a nossa negligência, ao menos com o nosso olhar errado para as crianças, achando que por elas serem crianças, elas têm a vida inteira. Ah, são crianças, têm a vida inteira pela frente, uma hora vai acontecer. E negligenciando o trabalho sério com elas. Será, irmãos, que nós estamos sendo esses facilitadores que deixam os pequenos irem até Jesus? Existe também, irmãos, uma mentalidade de que não precisa preocupar com criança agora, né? Porque a própria Bíblia diz que das crianças, dos meninos é o reino dos céus. Será que essa é uma mentalidade certa? Vamos pela palavra, né? Romanos 3:23 diz que, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, será que quando Jesus disse no versículo anterior que dos meninos é o reino dos céus é porque eles não têm pecado? Comparando a palavra com a palavra. Será que eu posso deixar as crianças à vontade? Que uma hora elas vão aceitar Jesus e agora o reino dos céus é delas mesmo? Ainda existe essa mentalidade, né? De que criança não tem pecado, que criança não mente, que criança não tem maldade. Então vamos deixar que uma hora elas vão ser salvas, uma hora elas vão entender. Mas não é isso que a palavra diz, irmãos. A palavra diz que todos pecaram, todos incluem as crianças, que já nascem com a natureza do pecado. Elas podem não ter a malícia que a gente tem, mas elas têm a natureza do pecado. Pé de maçã nunca vai dar uva. Pé de pecadeira nunca vai dar outra coisa, irmãos. Nós somos pé de pecadeira. E as crianças também são. Então, não vamos nos prender, irmãos, jamais a essa ideia de que deixa o menino, uma hora ele aprende, uma hora ele entende. Porque o reino do céu é deles mesmos. Não foi isso que Jesus quis dizer, irmãos.
E vamos entender então o que Jesus quis dizer quando ele disse que das crianças é o reino dos céus. Gostaria de convidar, irmãos, para nós estarmos também abrindo a Bíblia no capítulo 18 de Mateus, e estarei fazendo essa leitura do versículo 1 ao 6. Mateus 18, do versículo 1 ao 6, em que diz: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs bem no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Irmãos, comparando a palavra com a própria palavra, não há contradição aqui, como a Sueli estava falando. Esse entendimento que das crianças é o reino de Deus, comparando com esses versículos que nós podemos ver, nós não podemos afirmar então que as crianças não têm pecado, que elas automaticamente não têm pecado nenhum, nascem sem pecado e, portanto, não precisamos levar a salvação de Cristo Jesus a elas. Pelo contrário, o que Jesus quis dizer aqui e mostrar para os seus discípulos e nos ensinar ainda hoje é que o coração de uma criança, ele tem uma característica fundamental para que uma pessoa seja salva: é a humildade. Não somente isso, mas a criança tem muito mais fé. Geralmente, se você contar uma história para uma criança, por mais mirabolante que seja, ela toma isso como verdade. E quanto mais a própria verdade que está na palavra de Deus. Olha que interessante também. Por conta da humildade, as crianças elas são mais capazes de reconhecer o próprio pecado. Não existe, nós vimos isso lá nos ensinos, nas pregações e nos estudos, e também na própria palavra de Deus, que as crianças, elas sabem diferenciar quando elas estão fazendo certo e errado. A criança sabe reconhecer o que é um pecado. E ela sabe reconhecer e confessar esse pecado. Que nós sabemos que não é somente entender que nós somos pecadores, mas também devemos confessar esse pecado para que alcancemos a salvação que há em Jesus Cristo. Então, com isso, com essa facilidade que a criança tem, nós podemos comparar que essa criança é a que nós precisamos ser para aceitar a salvação. Então, irmãos, por isso que fala aqui das crianças, desse coração de uma criança humilde, quebrantado, disponível a crer e a entender e aceitar que somos pecadores e precisamos de salvação, é que nós queremos focar. E são essas crianças que não estão endurecidas ainda com tantos pecados que cometeram. Quer queira, quer não, se nós já estamos adultos, o quanto nós já pecamos. E uma criança ainda não tem o coração endurecido com tantos problemas e com tantas tristezas e traumas que tem uma vida. Então, uma criança, esse coração humilde é o que Cristo procura em nós e, por que não, também nas crianças. Lá em Mateus 13, irmãos, nós podemos comparar então como é essa criança. Mateus 13, eu acredito que os irmãos já conheçam muito bem, uma das parábolas que Jesus ensinou aos discípulos e a nós sobre o semeador que saiu a semear. E sempre que os irmãos já fizeram alguma comparação de quem é a criança ali nessa história, eu acho que por isso que nós estamos explicando, dá para nós entendermos que a criança pode ser comparada àquela terra boa, em que o semeador foi lá e jogou uma terra fofinha, disposta a germinar aquilo que fosse semeado.
Qual é a semente do semeador? Senão a palavra de Deus. Foi essa palavra, gente, que não teve pedras ou espinhos ou passarinhos naquele solo, porque era um solo fértil, é um solo fofinho, cheiroso, bonito de se ver e também de crescer uma semente ali, porque tinha todos os nutrientes necessários e sem nenhum outro embaraço. Então, irmãos, o que nós queremos mostrar e provar aqui pela palavra de Deus e pelo encorajamento que queremos trazer para os irmãos é que a infância é o melhor momento e a melhor oportunidade para nós evangelizarmos uma pessoa e também para discipularmos. Por conta disso, irmãos, quero mostrar nessa próxima imagem o que nós podemos chamar, foi intitulado como Janela 014. Houve um estudo há alguns anos, que fez a simples pergunta para mais de umas centenas de pessoas. Quando é que você reconhece e com que idade você reconheceu Cristo Jesus como seu Salvador pessoal? Pasmem, irmãos. Nós também falamos aqui, na EBF, mas 85% das pessoas comentaram que elas reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal numa faixa dos 4 a 14 anos. E quanto mais vai passando a idade, mais difícil. Vejam que após os 30 anos, apenas 4% daqueles que estavam sendo entrevistados reconheceram que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Então, desse estudo, irmãos, nós também podemos até incentivar que os irmãos entendam que existe nessa faixa dos 85% uma janela que a gente chama uma janela de ouro, que é dos 4 aos 6 anos de idade. Sabe por que dos 4 aos 6 anos de idade, irmãos? Porque a própria característica das crianças de 4 anos a 6 anos de idade, ela já tem plena capacidade de ter a consciência do que é o pecado, de ter a humildade em seu coração, de aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador, de que se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno, que ela tem a natureza do pecado. Dos 4 aos 6 anos de idade, elas já estão prontas para o arrependimento. Pensa nisso, arrepender-se. Uma criança de 4 anos já pode se arrepender dos seus pecados. E essa criança, em comparação a esse convencimento, e essa fé e esse entendimento, com 4 a 6 anos, ela não foi tão bombardeada com as coisas deste mundo, com os embaraços, com os espinhos, com as pedras no meio do caminho. Então, com 4 a 6 anos, esse coração ainda não foi cheio ainda das coisas que tentam corromper as crianças. E por que não das ideologias deste mundo, daquilo que as escolas disseminam e plantam na maior parte do tempo, da televisão, dos dispositivos? Irmãos, então a gente sabe que esse trabalho de convencimento, por mais que a gente esteja falando das crianças e incentivando, esse trabalho de convencimento e conversão não é de nós, uma parte de nós, é do Espírito Santo. A gente não nega o fato de que uma pessoa acima de 30 anos, seja qual idade for, a obra do Espírito Santo pode ser feita ainda nessa pessoa. O que nós queremos trazer aqui para os irmãos é sobre esse período de ouro, que é tão importante e urgente, porque eu nem me lembro mais quando eu tinha 4 ou 6 anos de idade. Porque passa voando, passa rápido, olha a oportunidade que nós temos. Mas então, se nós temos essa informação de que sabemos que é a melhor fase para investir nessa evangelização, nesse discipulado, então é na infância, aí vem a pergunta: eu faço para mim, então por que a gente não faz? Por que não fazemos? Por que então nos dedicamos para sermos aqueles que vão deixar as crianças se aproximarem mais de Jesus? E existe, há décadas atrás, existiu um pregador muito conhecido, até conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, em que ele focava na evangelização e na pregação.
E ele tinha um foco muito grande sobre as crianças, e ele dizia em uma de suas frases: um menino ou uma menina que aceita o Evangelho com sinceridade tem todo o futuro diante de si para viver para Cristo. Então, óbvio, né? Uma criança tem tudo pela frente, não é? Por que não o Evangelho de Cristo? Ele dizia ainda, isso Charles Spurgeon falava: se eu pudesse salvar apenas uma criança ao invés de um adulto, eu preferiria salvar a criança, pois com um adulto, a metade da vida já está perdida. Mas com uma criança, a vida inteira pode ser salva. E uma ilustração sobre a luz, sobre a chama e sobre a escuridão que muitas vezes o nosso coração vive. E sabemos que é isso que o pecado faz, é nos tornarmos sem luz alguma, é nos compararmos então a uma vela. E se formos compararmos então uma vida inteira como sendo uma vela, a gente pode ver que a criança é essa vela da esquerda aí, ó. Ela tem muita chama ainda para queimar. Ela tem muito ainda para viver. Ao passo que ela é jovem, muito já se queimou. O pavio dela já está mais curto. Quanto mais de um idoso, praticamente nenhum pavio mais para queimar. Então, por que não a gente entender que quando uma criança é alcançada para Cristo, ali é a salvação não apenas de uma alma, mas de uma vida inteira, que será para a glória de Deus. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E, irmãos, isso não é óbvio apenas para nós, mas para o mundo também. Devido ao ataque que esse mundo vem fazendo seriamente com as crianças, o mundo já descobriu, irmãos, o potencial das crianças. E não é por acaso que esse mundo vem atacando muito seriamente, muito ferozmente as crianças. Por que será? Por quê? Muito mais fácil, irmãos, mudarmos o coração de uma criança do que de um adulto. A gente percebe isso e o inimigo está firme nesse propósito. E isso já acontece há tempos, mas a gente vê isso com mais intensidade e maior frequência a cada dia que passa. Não obstante a esse fato, irmãos, nós temos vários itens que a gente pode elencar aqui. E dentre esses itens, a idade obrigatória de uma criança entrar numa escola. Eu assustei quando eu descobri que é aos 4 anos. Porque até então era aos 7. Vejam a relação da idade de ouro, da janela de ouro, que a gente acabou de falar aqui, que é dos 4 aos 6. Se antigamente as crianças entravam aos 7, dos 4 aos 6 estaria onde? Junto do seu lar. E se for um lar cristão, amém. Porque poderia ter os princípios cristãos mais enraizados naquela criança. Mas hoje, com 4 anos, por mais cristã que seja a família, ela precisa e é obrigada a levar numa escola que vai incutir nelas o quê? Ideologia de gênero. Sim, com 4 anos de idade já estão colocando ideologias de gênero. Sim, falando sobre evolucionismo. Parece algo tão... é só científico. Mas o evolucionismo nega a presença e a existência de Deus. É isso que está sendo incutido nas cabeças das crianças. Irmãos, com relação ao ambientalismo, o radicalismo ambiental, o mundo vai acabar se nós não fizermos alguma coisa. E sabe que esse radicalismo tem colocado o ser humano em segundo plano. Os animais mais importantes, a natureza mais importante que o homem, ou a natureza foi feita para o homem? O que nós podemos entender? Será que esse radicalismo ambiental não esteja destruindo, talvez, o próprio objetivo de Deus para o homem? A apologia ao aborto, nem precisa falar sobre isso, mas com aquela desculpa que se é meu corpo, são minhas as regras. E o que vem com isso? Se é meu corpo, minhas regras, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Se o corpo é meu desde quando eu nasci, se eu sou criança, por que não incentivar a erotização infantil? Junto com isso, a adultização infantil, irmãos, fala se não é verdade, como é cansativo às vezes ir numa loja tentar comprar uma blusa que seja mais técnica. E
pasma, eu fico louco de ver que às vezes quando serve alguma cozinha para Esther é de 8, número 8 ou número 10, que condiziria, né, que condiz a idade. Mas por que 4 números a mais? Porque se eu vou comprar uma blusinha de 4 anos, o umbigo vai aparecer. Então as crianças são colocadas a isso. Muitas vezes a essa adultização precoce. Quantas falsas doutrinas? As escolas hoje são obrigadas, por lei, de incentivar, inclusive, estudos de religiões de matriz africana. A educação está sendo terceirizada por conta da condição financeira. Muitas pessoas, muitas vezes, precisam trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos, o pai e a mãe, e a educação está sendo terceirizada. A escola não está mais recusando um pai ou uma mãe que fala que quem precisa educar o filho é a escola. Porque é isso que o sistema quer. Ele quer educar os nossos filhos. E os pais estão achando correto terceirizar a educação. E, não menos importante, por último, um dos exemplos que a gente gostaria de falar e comentar, que dói aos nossos ouvidos, quando uma pessoa fala: já que não tenho tempo, eu vou dar um tempo de qualidade para meu filho. Vamos tomar muito cuidado com isso. Achar que o tempo de qualidade é o que significa mais para o coração de uma criança. Sabe por quê? Isso pode ser uma ideia diabólica. Porque, infelizmente, fica difícil, quase impossível, desconstruir horas, semanas, meses de ideologias. Quantas ideologias são colocadas? E será que apenas alguns minutos de qualidade vão conseguir quebrar todos esses tempos, semanas, meses, na cabeça de uma criança, no coração de uma criança? Então, tudo isso, irmãos, escolas, televisão, músicas, jogos, filmes, internet, redes sociais, conversas com amigos e parentes, tudo isso, muitas vezes, está num sistema que vai contra a palavra de Deus. E é isso que está atacando o coraçãozinho de uma criança. E o nosso inimigo já descobriu que é esse o seu melhor alvo. E a gente gostaria até de colocar aqui no slide uma fala de um ditador. E esse ditador, ele dizia assim, Lenin dizia: dê-me 4 anos para ensinar crianças e a semente que eu plantar nunca será arrancada. Dê-me apenas uma geração de jovens e eu transformarei o mundo inteiro. Esse era um líder da União Soviética, comunista, progressista, marxista. Infelizmente, um grande representante de tudo o que se opõe a Deus. Irmãos, essa foto aí eu não tirei de nenhum livro antigo, eu tirei de um site que está no ar, de um partido que ainda faz parte desse sistema. E comemoram sobre a vida desse comunista, desse líder comunista. É isso aqui, que vem sendo colocado nesse sistema que a gente vê hoje em dia, sobre as crianças, que são essas sementes, e que eles conseguem, através de uma geração, mudar toda a mentalidade do mundo. E o que Spurgeon também dizia, há anos atrás, ele falava: demos os primeiros 7 anos de uma criança e com a graça de Deus poderemos desafiar o mundo e a carne e o inimigo a arruinar aquela alma imortal. Esses primeiros anos, enquanto o barro ainda está mole e flexível, são decisivos para a forma do vaso. E como ilustração, irmãos, sendo esse coração o coração de uma criança, fica aqui então essa pergunta: o que nós estamos fazendo pelas nossas crianças? Será que ainda podemos ficar pensando, como a Suelen disse, as crianças são novas, a gente pode esperar muito tempo ainda, dá para esperar para ela realmente ouvir e receber a Cristo Jesus? Será que não é urgente? E será que não precisamos então nos preocupar com elas? Eu só sei que esse coraçãozinho que está aí ao centro está sendo bem disputado. E de quem será esse coração?
Eu acho que a resposta é simples. É de quem chegar primeiro. Quem será que vai plantar primeiro? Que vai dedicar mais tempo? Que vai ter mais empenho? Demonstrar mais esforço para alcançá-lo? Sabemos que esse coraçãozinho é uma terra fértil. Então, tudo que for ali plantado vai germinar. Vence quem semear primeiro. Então, por isso, irmãos, que queremos trazer esse tema, que evangelizar, discipular as crianças é urgente. Vejam que responsabilidade todos nós temos. Isso não é uma mensagem para pais, nem para tios ou avós, é para todos nós como igreja. Entendemos que é uma missão nossa, de sermos essa pessoa que está levando a palavra a essas crianças, a esses corações que estão sedentos pela palavra. Voltando àquele texto que nós falamos e lemos, no versículo 6, fala sobre essa responsabilidade. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, então melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. São palavras de Jesus e são fortes. Jesus então falando, olha, é melhor então você pendurar, é como se fosse uma pedra, algo bem pesado no pescoço e joga no mar. É melhor você morrer do que você atrapalhar a evangelização de uma criança, do que você escandalizar um desses pequeninos. Então, que a gente entenda que não servimos para escandalizar essas crianças, mas pelo contrário, para levar a palavra de Deus. Bom, já caminhando para o final, eu gostaria de voltar então naquela pergunta inicial. Por que a igreja está envelhecendo? Claramente, porque nós não temos investido como deveríamos nas nossas crianças. Nós temos negligenciado a importância delas. Nós não temos dado a elas o valor que elas de fato têm e a atenção que elas de fato precisam. Irmãos, ministério infantil, trabalho com criança, não é recreação, não é brincadeira, não é creche. Também não é só para não atrapalhar o culto dos adultos, que eles têm que ficar lá quietinhos. Não é para isso. Outra ideia, irmãos, é que as pessoas também não gostam muito de trabalhar com criança, porque criança dá trabalho. E criança precisa de recurso, e criança precisa ter atenção chamada. E criança também não dá fruto imediato. Quando uma pessoa nova chega na igreja, já convertida e veio, ou se converte aqui, pouco tempo depois ela está louvando, ela está pregando, ela está evangelizando. A criança não dá esse fruto imediato. Então fica essa falsa sensação de que elas não dão fruto, que elas não trabalham, que elas atrapalham. Outra coisa muito importante, irmãos, é que às vezes tem essa ideia que o trabalho com crianças é para ensinar elas a serem boazinhas, obedientes, educadas. Mentira! Irmãos, a gente ouviu uma ilustração sobre isso lá no congresso, que eu quero deixar para os irmãos, que trabalhar com crianças pensando no comportamento delas é a mesma coisa que colocar o ar-condicionado num vagão de um trem que está indo para o inferno. A passagem, o caminho vai ser agradável, não vai dar muito trabalho. Vai ser bonitinho, educado, não vai ter muito contratempo, mas está indo para o inferno. Criança, a gente não trabalha o comportamento, a gente tem que trabalhar o coração. Primeiro pela salvação das crianças, e uma vez salvas, pelo discipulado delas. Educação, obediência é valoroso, mas tem que ser consequência do que elas já são em Cristo, e não o nosso alvo quanto igreja, irmãos. Crianças, irmãos, precisam ser evangelizadas e discipuladas com urgência. Elas estão sedentas por Cristo, que é a única esperança para elas, assim como é a única esperança para nós. Às vezes a gente pensa também que por ser criança eles não conseguem entender as coisas, como que vão ser salvos? O outro conceito que a gente aprendeu lá nesse congresso chama-se maturidade dinâmica, que é o fato de que cada criança, de acordo com a sua idade, com a sua capacidade cognitiva que tem naquela idade, ela já é perfeitamente capaz de entender o Evangelho. E o Evangelho inteiro. Não só Jesus te ama, Jesus é seu amigo, mas você é pecador, você está indo para o inferno, você precisa de salvação. Dentro da capacidade que cada um tem na idade que tem, eles têm totais condições de entender isso e de responder e de reagir a isso. Eles têm condições de ser salvos.
Foram inúmeros os testemunhos que nós vimos lá, de pessoas salvas na infância, e contando casos e exemplos de outras pessoas que também foram salvas na infância, mudaram a geração inteira, mudaram a vida da família inteira por terem sido alcançados, irmãos. Eu quero ler com os irmãos, terminando, mais um versículo, que está lá em Lamentações 4:4, que fala assim: a língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém o reparte. E ainda, irmãos, assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que se perca um só desses pequeninos. Então, irmãos, não é da vontade de Deus que nenhum pequenino se perca. As crianças estão pedindo pelo pão espiritual. E é nosso dever, enquanto igreja, e é nosso privilégio, enquanto igreja, dar esse pão para as nossas crianças. E para terminar, irmãos, eu queria agora fazer um convite e um apelo para a nossa igreja. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja missionária. O nosso pastor é um pastor missionário. Os irmãos que estão aqui há um pouquinho mais de tempo se lembram que a primeira oferta financeira que nós levantamos aqui nessa igreja foi para um trabalho missionário. Trabalho missionário esse que trabalha com crianças. Pastor Eliúde, irmão Sandro, Proane. O missionário que a gente pretende começar a ajudar daqui a uns tempos, o irmão Axil, que todo mundo conhece, é fruto de um trabalho com crianças. Então, irmãos, é dever da nossa igreja. E não é coincidência que tudo tenha caminhado nesse sentido, é vontade de Deus para a nossa igreja. Que nós investamos nas crianças. Que a gente desenvolva, irmãos, mais efetivamente o trabalho com elas. Com as que estão aqui, mas com as muitas que estão lá fora e não tem nenhuma esperança hoje. Nós somos uma igreja pequena e nós temos 4 crianças frequentes aqui apenas. E a gente investe nelas. A gente investe tempo, a gente investe estudo, a gente investe recurso financeiro. Prova disso, nós estivemos lá fazendo treinamento, capacitação. A igreja adquiriu um monte de materiais bíblicos bons para trabalhar com as nossas crianças, além de outros que nós já temos, inclusive muitos doados pela irmã Edna, que a gente já tem usado bastante também. Então a gente tem investido nas nossas crianças aqui, que são só 4. Se fosse só uma, já valeria todos os estudos. Mas e todas as outras que estão lá fora? Quantas outras estão lá fora? Expostas a tudo isso que o Fernando elencou aqui, como exemplo e muitas outras coisas. E sem esperança, e indo para o inferno, e com uma vida destinada a trauma, tristeza, violência, todo tipo de abuso. O que a gente vai fazer em relação a isso, irmãos? Eu gostaria de convidar a igreja hoje, com tudo isso que a gente trouxe e compartilhou, que nós vivemos lá, que cada um pense sobre o que nós trouxemos aqui, que não vem de nós, a gente tem essa certeza que vem de Deus. E que cada um ore a respeito disso. E nós precisamos, irmãos, que cada um também se disponha a servir, carregar as suas mangas, porque nós viemos de lá com muitas ideias. Aqui para dentro e lá para fora, para trabalhar com as nossas crianças. Mas nós precisamos de obreiros. Sozinhos nós não conseguimos nada. Então, essa palavra de hoje é um desafio para a igreja, e é um convite à oração, e é um convite ao serviço. Que cada um se disponha, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, a orar pelas nossas crianças, e a nos ajudar, irmãos, e a juntos fazermos um trabalho mais efetivo com elas, aqui dentro e lá fora. E terminando, irmãos, o Fernando vai fazer uma leitura, também mais um trecho do Spurgeon. Enquanto ele faz essa leitura, eu queria que a Esther, a Rebeca, viesse aqui na frente e distribuísse para os irmãos um pedacinho desse trecho que o Fernando vai ler, que nós separamos para cada um. Pega ali, ó. Pega ali, pega bem importante. Também é um texto, um estudo que o Charles Spurgeon escreveu. E ele está com um cópia ali para cada um. Não temos desculpa para não levarmos isso no nosso coração. E ele dizia assim: precisamos voltar ao ensino decidido, claro e simples. E é preciso que haja clamor e oração pela conversão das crianças. A conversão imediata das crianças ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus quer nos ajudar no esforço de ter a conversão imediata das crianças. O que vocês têm feito para a conversão de crianças? Cada um de vocês.
O que vocês têm feito para a conversão de suas próprias crianças? Quanto mais cedo uma alma é iluminada, mais curta é a sua noite de escuridão. Então, quanto mais cedo na vida ocorre a salvação do coração, melhor e maior a bênção. Espero que você não esteja entre aqueles que esperam ver suas crianças convertidas apenas quando forem crescidas e sente-se satisfeito ao deixá-las permanecerem em seus pecados enquanto são crianças. Espero que você ore pela conversão das crianças enquanto são crianças ainda e esteja trabalhando neste sentido com a ajuda graciosa do Espírito. Devemos nos considerar felizes se nossa esfera for entre as crianças. Vamos reunir os portões de rosas por Jesus. Muito obrigado, casal, família querida. Que bênção, né, irmãos? Desafiados, eles foram representando a igreja, né? Trouxeram para a gente essa mensagem da palavra de Deus, desafios, e vamos nos dispor a fazer o que Deus toca no nosso coração. As crianças não são segundo plano, não são plano para o futuro, são plano para agora.